Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é pra falar um pouquinho sobre a minha segunda gravidez. Eu tô de 38 semanas e 3 dias, então já tô quase ganhando a minha Martina, mas eu quero trazer aqui um pouquinho pra vocês qual que foi o meu sentimento sobre a minha segunda gravidez, porque foi um pouco conturbado o começo da minha gravidez e eu sei que tem várias pessoas que me acompanham que têm curiosidade de saber, né, como que foi esse começo, porque eu demorei bastante para compartilhar, né, com familiares e amigos, e completamente diferente da Melina, que é a minha primeira filha, que assim que eu descobri já contei e tudo mais. Então eu quero explicar o que aconteceu. Se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, deixa um comentário. Eu moro fora, moro na Espanha, já vai fazer 2 anos, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e agora eu tô grávida da Martina, que vai nascer a qualquer momento. E sou casada, moramos somente nós 4 aqui, e estamos aqui construindo a nossa vida do zero. Então, se você gosta de conteúdos assim, de saber conhecer outros lugares, de culturas, conhecer um pouquinho mais da vivência de morar em outro lugar, de uma rotina de uma família comum em um outro lugar, é só me acompanhar por aqui. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela também para vocês me acompanharem por lá, que lá eu tô todos os dias em tempo real, posto bastante. E é isso, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, primeiro de tudo, eu descobri a minha gravidez em novembro de 2025. E logo no comecinho, eu vou deixar a data aqui pra vocês, e inclusive um vídeo, vou ver se eu consigo deixar aqui do ladinho, do momento que eu descobri, que eu gravei a minha reação. Eu já tava bem desconfiada que eu tava, porque eu já tava me sentindo bem enjoada, e eu não costumava me sentir assim enjoada quando eu acordava, em alguns momentos assim do dia. E fiz o teste por desencargo e acabou dando positivo. E aí tem aí a minha reação, porque eu estava um pouco incrédula. E por mais que eu já desconfiasse, né, por eu estar me sentindo assim, não era uma coisa que a gente estava planejando no momento. Eu tava com a minha filha em casa, tava só eu e ela, meu marido tava no trabalho, e aí eu chamo ela ali pra participar comigo da reação, que é muito engraçada. Vocês vão acompanhar aí no vídeo. Quando meu marido chega à noite do trabalho, eu faço uma surpresa ali pra ele, conto pra ele, mas eu não filmo, eu não tenho nem condições de nada. Então isso aí também já é bem diferente da primeira gravidez. Da primeira gravidez eu fiz uma surpresa, comprei roupa, gravei a reação dos familiares e tudo, e essa foi completamente diferente. Um adendo, né? Essa gravidez ela não foi planejada, não era uma coisa que estávamos planejando engravidar no ano de 2025, por exemplo. Mas a gente sempre comentou que a gente queria ter 2 filhos e que a gente queria que o segundo filho viesse até a Melina completar 3 anos. Então a gente não queria uma diferença muito grande entre os dois bebês. A gente queria que fosse um pouco mais próximo, para eles poderem ter uma relação, né, bem boa, até porque a gente mora fora, a gente tá aqui sozinho, sem rede de apoio. Então a nossa filha praticamente cresce sozinha, né? Então a gente sempre quis dar esse irmão para que ela pudesse crescer junto, ter uma amizade e tudo mais. Só que não era uma coisa que a gente estava planejando para aquele momento, então foi um baque de começo. Foi bem complicado de eu aceitar no começo, assim, confesso pra vocês a minha aceitação, por mais que, eu quero ter até a minha filha completar 3 anos, mas parecia um pouco distante demais até de fato acontecer. Então foi um pouco complicada essa minha aceitação. Depois que a gente descobriu, eu comecei a ter alguns sangramentos. Então eu me recuei, foi uma defesa minha, eu não contei pra ninguém, eu me recuei e fui no médico pra ver o que estava acontecendo. Fui no médico, a gente fez um ultrassom e a gente viu que tinha um saco gestacional, já tava de 6 semanas, se eu não tô equivocada, já tinha o coração batendo, já tinha, né, uma vida ali dentro, mas de fato eu tinha um risco de aborto. E esse risco, até então não era porque meu útero tava mais alto, mais baixo, enfim, eu tinha um risco de aborto porque eu tava tendo esse sangramento e isso não era uma coisa normal. Então a médica falou, olha, a gente vai fazer um acompanhamento, tu vai começar a tua medicação pra gente tentar firmar um pouco, deixar teu corpo mais forte, mas calma, dá uma segurada porque tu tem risco de abortar sim. Então tá, fiquei nessa, né, não muito assustada com toda a informação, não sabia se eu ficava feliz, triste, enfim, fiquei nervosa e guardamos essa informação e não contamos pra ninguém. Viemos pra casa, já tinha ali um saquinho gestacional, então já tinha uma vida ali dentro de mim e tudo parecia muito estranho, muito louco, porque eu não conseguia assimilar as coisas. Foi muito diferente da Melina, né? A Melina sempre foi uma gestação extremamente saudável, então eu não sabia como agir, como reagir, então foi um pouco complicado. Ainda seguia com risco de aborto. Enquanto eu não completasse as 12 semanas, eu seguia com risco de aborto, porque o meu corpo poderia expelir a qualquer momento, porque eu tava tendo esse sangramento e isso não era normal. Essa foi a informação.
E fiquei fazendo esse acompanhamento de 2 em 2 semanas. Ia fazer ultrassom pra ver se o coração tava batendo e tudo mais. Então a gente não conseguia nem ficar feliz com a situação, porque a gente não sabia se ia pra frente, se não ia. Quando completamos 12 semanas de gestação, fui fazer meu primeiro morfológico. A gente fez o morfológico e tava tudo bem. Tudo perfeito. Todos os órgãos, tudo extremamente perfeito. Ok. E o meu sangramento tinha diminuído. Eu fiquei sangrando, tendo esse sangramento até as 16 semanas. Então o médico falou assim, olha, eu acredito que o teu corpo já está se adaptando, já está entendendo o que está acontecendo e está se preparando para abrigar esse bebezinho da melhor forma. Quando eu tava de 20 semanas, meu sangramento já tinha parado com 20 semanas e a gente foi fazer um ultrassom de rotina. Nesse ultrassom, a médica falou que tinha sido encontrado um brilho no coração da Martina, uma mancha, e que o rim dela, um rim, estava um pouco mais dilatado que o outro. Então, um rim estava no tamanho ideal e o outro estava um pouco mais dilatado. Quando ela fala isso para uma mãe que passou uma gestação perfeita e a segunda já estava sendo extremamente conturbada e tudo mais, eu não sabia como reagir. Ela falou e deu bastante medo, ela amedrontou bastante a gente. Foi a única queixa que eu tenho durante toda a minha gestação de médicos. Foi a única médica, assim, que a gente pegou, que tratou a gente, assim, não mal, mas com uma grosseria e deixou a gente com medo, assustado e tudo mais. A gente tava fazendo acompanhamento no hospital, aqui da cidade onde eu moro, normal, como todas as gestantes. Mas a partir do momento que tu tem alguma anomalia, alguma malformação, tu tem que fazer um acompanhamento no hospital de Málaga, na maternidade de Málaga, que ela é maior, tem mais especialistas e tudo mais. Então ela me encaminhou, né, pra esse hospital. Ela falou, ó, daqui 2 semanas eles vão te ligar, vão agendar uma ecografia, tu vai lá e faz e começa a fazer o acompanhamento com o hospital de Málaga também pra gente entender como que tá essa situação. Porque o que ela falou foi que se a Martina tivesse somente essa mancha no coração, não teria problema. De igual, se só tivesse o problema no rim, não teria tanto problema. Mas como eram os dois juntos, isso sim causaria um problema. Ok, saí de lá extremamente nervosa, triste, chorando. Foi horroroso. Tinha sido ultrassom que a gente tinha ido pra pegar o sexo, que a gente ia fazer uma revelação, a gente ia fazer um vídeo pra postar, pra contar pras pessoas, pros familiares e amigos. E já contando com o sexo, né, da bebê e tudo mais. E a gente pediu pra ela, né, esconder o sexo do bebê, enfim, a gente tava super empolgado. E ela jogou um balde de água fria na gente, falou assim, olha, isso é o que vocês têm que menos se preocupar agora no momento, não sei o quê. Então, assim, eu saí de lá extremamente conturbada e nervosa. Saí chorando horrores. Isso estava bem próximo do meu aniversário, então fiquei muito cabisbaixa, cheguei em casa, abri o papel do sexo, a gente viu em casa, assim, no sofá de casa, não teve nenhuma revelação, não teve nada demais, porque a gente estava extremamente angustiado com a situação. A gente viu que era uma menininha e tudo mais. Uns 5 dias depois, a maternidade de Málaga me ligou e já agendou o ultrassom para a mesma semana que a gente tinha ido. E daí eu percebi que poderia ser realmente preocupante. A gente chegou lá muito nervosos e a gente pegou um médico incrível, que foi o médico que fez todo o acompanhamento da Martina lá no Hospital de Málaga, até a gente completar 36 semanas, depois daí já não foi mais preciso, com a graça de Deus. Ele nos acalmou muito, ele nos tranquilizou e por obra de Deus, a manchinha no coração que a Martina tinha simplesmente não estava mais ali. A Martina não tinha nenhuma imperfeição no coração. O coração dela estava perfeito. Os 4 ventrículos, que inclusive eu aprendi e fiquei craque em ventrículos de coração. Os 4 ventrículos estavam perfeitos, batendo perfeitamente. Não tinha mancha, não tinha brilho, não tinha nada. Com a graça de Deus, Deus tirou com as mãos isso dela. Mas os rins, sim, permaneciam. Um perfeito e o outro um pouco mais dilatado. E isso a gente começou a fazer um acompanhamento maior, porque se chegasse a um determinado tamanho, o que isso poderia agravar? Eu não quero falar nada muito besterol, então eu não vou ficar entrando em termos médicos, vou falar de uma forma mais prática. Mas basicamente, um rim dela estava perfeito e o outro estava um pouco mais dilatado. Se essa dilatação chegasse a X milímetros antes dela nascer, a gente teria que, assim que ela nascesse, fazer uma cirurgia para poder diminuir esse rim. Não aconteceu, a Martina não chegou nesses X milímetros. Cresceu muito, dilatou muito durante toda a gravidez. Isso sim, a cada ultrassom estava sempre maior, mas não chegou a esse ponto de ter que fazer cirurgia. O que vai acontecer com a Martina, assim que ela nascer, eles vão pegar ela para fazer uma ecografia, para eles entenderem como que é a situação, como é que tá essa situação do rim dela.
ali depois que ela nascer, né? O corpinho dela quando sair. E ela vai entrar com antibiótico. Então, assim que ela nascer, ela vai entrar com antibiótico. A gente vai ser liberado pra casa, ela vai tomar esse antibiótico. E de 2 em 2 semanas a gente vai fazer um acompanhamento médico. A princípio, tá? Isso é que nós sabemos até agora. Não sei como que vai ser a situação real. Mas ela vai fazer um acompanhamento médico para eles indo investigando e entendendo se o corpo dela está se madurando sozinho. Se a ideia é que o corpinho dela vai se madurando sozinho depois que ela nascer, né? Ela vai começar a mamar, vai fazer xixi, vai fazer cocô. Então isso tudo vai fazendo com que o organismo dela vá trabalhando, se Deus quiser, da melhor forma, e ele vai se madurando e vai diminuindo. Isso é o que acontece em muitos casos, tá? Isso acontece bastante, pelo que o médico me passou. Isso pode agravar em quê, né? Que agravamentos isso pode trazer pra Martina na vida dela? Ela vai ter mais infecções urinárias. Esse é o principal agravamento que o médico nos passou e que sabemos que pode acontecer, né? Porque o rim dela está um pouco dilatado por conta da passagem da ureia, como se fosse um refluxo. Sabe o refluxo que a gente tem no estômago? Ela tem um refluxo uretal, que eles falam, enfim, naquela parte ali da ureta. Ela tem um refluxo, então toda vez que acontece essa volta do xixi, como se o xixi ficasse embargando, assim, tipo uma azia, toda vez que isso acontece, ele dilata um pouco mais o rim dela, e isso não pode acontecer. A gente seguiu com esse acompanhamento todos os meses fazendo lá em Málaga pra gente acompanhar o desenvolvimento dela. Mas confesso pra vocês que até a 25ª semana ali foi muito complicado pra gente aceitar a gestação, e não porque a gente estava recusando a Martina nem nada disso, mas toda aquela carga de preocupação, de medo, de perda, de problema, enfim, que só quem é mãe e pai vão entender. Isso tudo trouxe um peso muito grande pra gente e a gente não conseguia administrar isso. A gente conseguiu, né, entender mais da situação e começou com os acompanhamentos mensais certinho, os meus exames de sangue todos dando certo, a Martina não tinha mais nenhum outro problema, todos os órgãos perfeitos e funcionando, ela crescendo muito bem, ficando gordinha, ganhando peso, os ossos perfeitos, tudo perfeito. A gente foi criando mais confiança, né, nessa gestação, porque a gente ficou realmente com muito medo de criar esse vínculo. Por mais que a partir do momento que tu descobre ali que tu tá grávida, tu já cria, né? A mãe, principalmente. Mas a gente tava com muito medo de aceitar isso tanto e a gente se frustrar. Então, esse é o principal sentimento que eu tive na minha gestação, na minha segunda gestação, né, da Martina. Mas hoje, com 38 semanas, ela prestes a nascer a qualquer momento, que inclusive estou orando que seja logo, que eu quero ela aqui fora com a gente. A Melina, que entendeu tão bem essa gestação, ela aceitou tão bem, ela fala com a mana dela, ela vem e mexe, a Martina passa a mãozinha assim na barriga e ela fica doida, assim, ó, ela traz comida pra barriga, ela fala com a mana, ela quer que a mana nasça pra ir no parque com ela. Eu tenho certeza absoluta que a Martina foi um presente de Deus pra gente, que ela foi um presente de Deus pra nossa vida, porque Deus sabia que a gente precisava dela, sabe? Deus sabia que a gente precisava dela, Deus sabia que a gente precisava dela pra completar a nossa família. Eu tenho certeza que ela vai trazer ainda mais luz, ainda mais vida, ainda mais alegria pra nossa família. Eu e Maurício, a gente sempre foi muito unido, muito, muito, muito mesmo antes da Melina, assim. A gente sempre teve um relacionamento que a gente sempre fez tudo junto e dividiu todas as fases juntas, assim. A gente começou muito novinho juntos. E quando eu descobri da Melina não foi diferente, a gente fez acontecer. A gente veio pro outro lado do mundo quando a Melina tinha 7 meses de vida, porque esse era o nosso sonho. E a gente nunca deixou faltar nada pra nossa filha, independente do que fosse. A gente se desdobrou em 1000 pra chegar aqui, pra trabalhar e atrás de documentação, porque nunca poderia faltar nada pra nossa filha. E a gente nunca deixou faltar nada. E eu me orgulho demais da gente disso, porque a gente nunca pediu ajuda de ninguém, a gente nunca precisou da ajuda de ninguém. A gente nunca pediu nada pra ninguém. A gente sempre, sempre, sempre se virou com o nosso dinheirinho suado que a gente trouxe do Brasil. Chegou aqui, a gente foi atrás de emprego, trabalhou com uma coisa que viesse, que desse, porque a gente sabia que não era só por nós. E agora com a Martina não vai ser diferente, bem pelo contrário, a gente tá ainda mais estabilizado, a gente tá melhor. Com a graça de Deus, nunca vai nos faltar nada. A gente tá muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que a Martina vai ser luz, assim, pra nossa vida, vai ser paz. E vai ser a melhor amiga da Melina, sabe? Isso tá me trazendo um conforto pro meu coração, gente, porque a Melina é uma criança extremamente sociável, ela ama crianças, ama, ama, ama. Ela ama ir pro parque, ela ama socializar, ela ama ir pra creche porque tem uns amigos.
ela ama isso, e saber que ela vai ter uma amiga, a irmã dela, que vai crescer com ela, que vai dividir as coisas com ela, que elas vão dividir a vida juntas. Elas vão dividir todas as fases da vida juntas. E isso conforta o meu coração de um jeito que vocês não fazem ideia. Então eu tenho certeza que assim, que o meu sentimento lá do começo, que era, meu Deus do céu, a gente não estava planejando isso pra agora, é um recado de Deus falando assim, tu não estava planejando, mas eu estava planejando, e tudo que eu planejo é infinitas vezes melhor, e eu sei disso, ele já provou isso inúmeras vezes na nossa vida, assim, ó, tudo que ele planejou e fez na nossa vida foi incrivelmente melhor, muito melhor do que os nossos planos, e eu tenho certeza que agora com a Martina vai ser igual. Então a nossa pequena família está muito feliz e ansiosa com a chegada da Martina, e a gente tá pedindo muito pra Deus pra que, assim que ela nasça, tudo se resolva bem com os rinzinhos dela, que ele se desenvolva bem, sozinho, somente com antibiótico, que não seja preciso cirurgia. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo, põe o nome da Martina em oração, oração nunca é demais. Põe o nosso nome em oração, né, pra que eu consiga ter uma boa hora, pra que eu tenha um bom parto e logo ela esteja aqui com a gente, preenchendo ainda mais a nossa casa. E é isso, gente, eu não tenho dúvida de que vai ser incrível. Então, um vídeo que começou com um sentimento de meu Deus do céu, o que está acontecendo, que vocês viram no vídeo da reação, termina com um vídeo de extrema gratidão, porque eu sei que Deus prepara tudo da melhor forma possível e essa bebezinha ela vai trazer ainda mais alegria pra gente. Então é isso, fica até aí um conselho, né, um conforto para as mães de segunda viagem, que às vezes descobrem, ficam apavoradas, pensam que não vou dar conta. Não que eu já saiba que eu vou dar conta nem nada disso, mas eu confio. E eu sei que vai dar tudo certo, então faça isso também, confie no seu potencial, vai dar tudo certo, já deu. Se isso tá acontecendo é porque tinha que acontecer, da forma que tem que acontecer, e a gente é capaz e vai dar tudo certo. Desejo que seja tranquilo, leve, feliz aí pra você, assim como vai ser aqui pra mim. E é isso, gente. Um beijo, obrigada por assistir até aqui e tchau!